Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões de Valor, esse mês de agosto que seja extremamente abençoado em nossas vidas. Hoje o nosso tema é a força de empreender juntos. E eu recebo um casal muito especial. Estão junto na vida e também junto nos negócios. Yasmin e Emerson Teles. Sejam muito bem-vindos. Priscila, nós que agradecemos, né? É um privilégio estarmos aqui com você. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos lá. Estamos aqui preparados. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado. Vai ser um prazer conversar um pouquinho aí sobre nossa história, trajetória. Exatamente. Estou curiosa para saber essa história. Como sempre, a gente dá início aqui, um pouquinho ali do pessoal, né? Eu gostaria de saber um pouco da história de vocês. Vou começar aqui primeiro as damas, né, Emerson? Pela Yasmin, minha querida amiga. Você é aqui de Balneário, quero saber um pouco da tua história. Lá de trás, nasceu aqui, de onde você veio, um pouquinho ali da sua trajetória. Pois então, vamos bem resumidamente, porque sim, se a gente for, né... Sim. Vamos lá. Eu nasci em Minas Gerais, eu sou mineira. Bambuí, Minas Gerais, é uma cidadezinha uns 250 quilômetros de BH, então... Fiquei lá até os 8 anos, né, devido a uma separação dos meus pais, acabamos nos mudando para Maceió, Alagoas, que é a cidade da minha mãe, né, da família da minha mãe. Fiquei lá até mais ou menos uns 13 anos e de lá viemos para Santa Catarina. Então, eu estou aqui até então. Hoje eu estou com 32 anos, já estou aqui revelando a minha idade. Então, hoje com 32 anos, faz mais ou menos uns 17 anos que estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. Então, né, essa é mais ou menos a minha trajetória. Você veio diretamente para Itajaí, então, e ali... Vim para Itajaí e fiquei. Me apaixonei, ficamos aqui. Maravilha. E você, Emerson, conte um pouquinho também. Você é nascido aqui? Não? Veio de longe? Como que é um pouco da sua história? Eu, das poucas pessoas que eu conheço aqui, que nasceram em Itajaí. Eu nasci em Itajaí, morei 3 anos em Joinville. Sim. E tinha uns de 7 a 10 anos mais ou menos de idade. E depois eu e minha mãe voltamos de novo para Itajaí. Então sempre morei. Itajaí, Balneário Camboriú, Itajaí, Balneário Camboriú. Não saí aqui dessa cidadezinha não, que todo mundo sempre quer na vir. Nossa região. Sempre aqui. Maravilha. E assim, antes, né, da parte profissional, quero saber um pouco do pessoal lá na juventude, não que, né, não sejam muito jovens ainda, mas como era a vida de vocês antes do mercado imobiliário? Tinha alguém na família, né? Como que isso surgiu na vida de vocês dois, ou foi depois de vocês se conhecerem? Quero saber um pouco disso também. Eu sempre trabalhei, né, com vendas. Eu comecei trabalhando com vendas. E depois de um tempo, né, eu acabei conhecendo o Emerson e nós juntos começamos no ramo imobiliário. Juntos em que sentido? Eu sempre trabalhei com vendas, mas o Emerson ele acabou me incentivando a ir para o ramo imobiliário porque ele já tinha atuado há uns anos atrás, mas só que ele parou. E depois, né, que estávamos juntos, ele disse, por que não voltar para o ramo imobiliário? Porque me trouxe boas lembranças. Então, com o Emerson, eu ingressei no ramo imobiliário. Eu já tinha feito um técnico em administração. Eu achei que iria realmente dar certo. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Mas eu sempre trabalhei com vendas e eu acho que deu certo. E hoje está super dando certo, na verdade, né? Maravilha. Que área que você atuava nas vendas? Eu trabalhei numa clínica odontológica durante 5 anos. E a gente atendia os clientes e vendia ali, né? Os contratos, fechava... Então, era mais essa parte também. E outras empresas, vendas de pneu, enfim. Aí vai, vendas de container, então... Porque quem é vendedor, né? É uma bagagem que a gente leva, e eu digo assim, da experiência, né, que nós tiramos, independente do produto, venda é venda, né? Então, tudo que a gente passa na nossa vida, independente de que ramo você atua, você sempre vai usar em algum momento, não é, Yasmin? É verdade. É bem isso. Você também, Emerson, então você já vinha ali do mercado imobiliário, foi tua primeira profissão... Como que foi lá atrás? Depois você parou? Me conte um pouco também. Vamos lá. Agora eu vou roubar um pouquinho do tempo da Yasmin. Eu no ramo imobiliário foi uma virada na vida, na realidade por necessidade. Eu me formei no Senai em 95 como eletricista
predial, industrial e rebobinador de móvel, de motores. Mas trabalhei, fiz instalações em galpões logísticos, parte preventiva de incêndio, em prédios em Balneário Camboriú, em Paraná e Santa Catarina, vários galpões. Só que no ano ali de 2020, 2013 mais ou menos, eu desisti desse ramo. Chegou a ter ali uns 45 funcionários, já era uma empresa grande, mas estava acabando comigo, principalmente assim, na saúde. Então, logo depois a gente parou e eu disse, o que eu vou fazer? O que eu poderia fazer que dependesse de mim, não dependesse de outras pessoas de mão de obra. Então, na época, em 2013, eu tinha comprado terrenos, tinha comprado alguns imóveis, e a pessoa que me vendeu, o corretor, ele disse que eu me comunicava muito bem, falava bem, e disse, por que tu não se torna corretor de imóveis, vem trabalhar comigo? Daí, depois de um tempo meditando, eu disse, a vaga está aberta? Tá. Daí eu comecei com ele, em 2014. Eu ia te perguntar quantos anos já? Vai fazer tempo, 11 anos. E, só que aquele plano B, né? Então eu fiquei ali como corretor num plano B. E o que aconteceu? Mais tarde eu parei, porque a parte elétrica e preventiva, assim, em alguns momentos foi muito vantajosa financeiramente, e eu já tinha expertise de quase 15, 20 anos nessa profissão. Então eu voltei um pouco, e depois, mais à frente, né, em 2020, que eu e Yasmin já estávamos juntos, né, casados, eu fiquei doente. Daí eu tive um câncer no intestino grosso, ali no cólon, né? E a gente decidiu, não, elétrica, preventiva de incêndio, nunca mais. Sim. Porque ela detém muito tempo, muitos funcionários, pessoas, então tu às vezes não falta, vai tentar cobrir ele, vários problemas assim. É uma profissão que demanda demais, acaba sendo estressante, e você acha, Emerson, que isso acabou refletindo na tua saúde também? Bastante, bastante. Então, eu disse, não, vou voltar para o mercado imobiliário, que só dependeria de mim, e talvez não vai ser mais o plano B, vai ser o plano A. Então, ali começou uma virada de chave para mim e para a Yasmin. Mas eu ainda trabalhava corretor de imóveis, venda, só venda, focado em venda. Nós não tínhamos o clique ali da locação ainda naquele determinado momento. Né? A gente acaba que em qualquer situação, a gente entra um pouco receoso, né? Vamos estudar primeiro esse mercado. Acredito que tenha sido assim com vocês também. E pegando esse gancho, né, dessa situação de saúde que você passou, Emerson, muito está se ouvindo falar agora dessa questão, né, do câncer de intestino. Isso veio do nada? Como que foi na tua vida isso? Até, né, para os nossos telespectadores, a questão mesmo preventiva. A gente acaba não dando muito atenção, né, não fazendo o check-up. Como foi com você? Você cuidava da saúde ou era aquela pessoa mais desligada e veio como uma bomba realmente essa notícia? A parte que eu falo antes de trabalhar a parte elétrica, galpões, né, preventiva de incêndio, muitas vezes eu deixava de almoçar. O almoço era um X-salada, um McDonald's. Comia mal. Comia mal. Alimentação péssima. Certo. Então, isso fez com que o intestino ele não tivesse alimento saudável. Hoje eu entendo que o alimento saudável é aquele que vem de Deus. Você abre a geladeira, pega uma beterraba, pega alguma verdura, você planta, ela vai nascer. Sim. Então, no seu corpo vai fazer bem. Agora você pega um embutido, joga no chão e não vai nascer nada. Algo então, artificial, né? Vai fazer mal. Então, a minha mal alimentação, as escolhas que eu fiz, elas teve a consequência de um corpo ruim, que é o câncer. Então, o que eu falo para todo mundo? O que você fizer hoje vai ser um reflexo do amanhã. Então, eu venci o câncer, mas tive que sofrer para aprender. Porque hoje eu entendo que a boa alimentação, exercícios físicos, no mínimo 5 vezes por semana, fazem a diferença em você evitar ter uma doença como essa, que é o câncer de cólon. Exato. E a gente ouve falar, né, que o intestino ele é o segundo cérebro do corpo. E eu acho que além da alimentação, que eu acredito estar no topo ali da questão mesmo do diagnóstico, o estresse do trabalho. Eu acho que tudo ali acabou complementando, porque pela correria que você vivia ali no dia a dia, acabava se alimentando mal, era tudo um reflexo realmente do trabalho.
Então, eu acho importante a gente salientar que dinheiro não é tudo, não é? A gente precisa parar, analisar, peraí, será que eu estou bem nessa situação que eu estou hoje? Será que essa profissão é para mim? Será que eu estou vivendo como eu deveria? Então, você que está em casa, às vezes está naquela correria, não para realmente se analisar, eu digo, né? Como que está ali, fazer uma métrica da tua vida. Olha essa história de superação, né, do Emerson. Então, precisou passar por essa situação para então falar, não, peraí, vamos dar um stop, eu tenho que olhar para mim. Não é isso? E a partir dali, Emerson, você mudou totalmente. Exercício, alimentação, e assim manteve, e está se mantendo até hoje. Mudou a tua visão, percepção. Isso mesmo. Um dos livros que me ajudou, que eu sempre falo que a leitura, né, é a gente aprender de um modo mais rápido, para não sofrer. Sim. Então foi o Anticâncer. Esse livro, ele fala muito sobre alimentação saudável. Tudo que você pode comer, ingerir, que vai evitar que você tenha ou desenvolva um câncer no seu corpo. Então, comidas que irão ser antioxidantes, que elas vão, tipo o limão mais ácido, que vão te ajudar a não desenvolver no futuro. Então, é causa e consequência. Sim. O que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. Então, essa leitura, principalmente, né, a Yasmin, ela sempre me incentivou. Ela para, às vezes, a atividade dela e faz ali uma alimentação saudável, me ajuda. Às vezes ela dá um puxãozinho de orelha, sim, olha o horário, academia, já foi hoje. Ah, mas tem esse atendimento. Primeiro você se lembra. Então, esses lembretes, porque eu digo que nós humanos somos esquecediços. A gente vai para o colégio, fica 1 ano lá na primeira série, 2 mais 2 igual a 4. E por quê? Porque a gente tem que ser relembrado. Isso. Quando a gente às vezes melhora um pouco, a gente às vezes acaba esquecendo. Então é um fato muito marcante na vida de alguém, superar o câncer. Então isso tem que ficar o resto da vida como um lembrete diário, né? Sim. De fazer mais. E ter uma boa companhia, um parceiro nesse momento é ideal, né? Queria saber da Yasmin como foi esse momento para você, Yasmin, aquele susto, né? Não sei se você já havia passado por uma situação assim na família. Vocês tinham recém-casado, né? Como que foi, Yasmin, para você? É bem difícil, né? É algo assim que ninguém está preparado, né, para receber, né, um diagnóstico. Então foi muito difícil. O Emerson, ele estava trabalhando, como ele já mencionou, com a parte elétrica preventiva de incêndio. Ele tinha, né, pego uma obra grande para poder executar. E o Emerson é aquela pessoa que ele não gosta de ver alguém fazendo algo mal feito. Então ele acaba tomando o lugar e ele quer fazer. Então eu lembro exatamente como se fosse hoje. Ele chegou em casa com muita dor, não quis se alimentar. E o homem, né, geralmente para poder ir até o hospital é porque ele realmente está muito mal. Exato. E não deveria chegar neste ponto. E o Emerson falou, amor, eu preciso ir para o médico, eu estou sentindo muita dor. Então eu precisei pegar ele às pressas. Na época nós tínhamos uma S10 e eu... Provavelmente não era a primeira dor, ele já devia estar sentindo, mas a gente vai segurando. Ele teve uma dor muito aguda uns 6 meses atrás disso. E nós procuramos um médico muito bom e ele fez alguns exames e ele pediu para fazer um tratamento e não poderia fazer a colono naquele momento. Então passou-se este período, ele fez o tratamento e deveria ter voltado para poder fazer a colono. E ele acabou não fazendo esse procedimento que deveria ser feito, né? Então, chegou nesse dia com muita dor e disse, amor, vamos pro médico, eu estou com muita dor. E eu, desesperada, a gente tinha uma S10, eu odiava aquele carro, era muito grande, eu sou muito pequenininha, que me conhece pessoalmente, então eu parecia uma criança ali dentro. Eu disse, então, tá bom, vamos. Mas tinha que ir, não tinha o que fazer. Tinha que ir, coloquei era ele você dentro por do ele carro naquele momento. E fui. Então, né, a gente acaba ficando mais forte nesses momentos. E chegando no hospital, né, a gente foi pro CIS na época ali, né? Ele ficou a noite toda, não conseguiu nada, nenhum diagnóstico, tomou Buscopan, mesmo assim sentindo dor. Voltamos para o doutor Leandro Casagrande, maravilhoso. Então, voltamos até ele e ele pediu para o Emerson fazer uma tomografia. Nós fomos, né, numa clínica particular, fizemos esse exame, bem resumidamente, voltamos no doutor Leandro. O doutor Leandro disse, Emerson, você já pode ir para o hospital fazer a sua cirurgia. Porque se você, né, não fizesse cirurgia... Baque tudo rápido, né? E o Emerson, doutor, eu posso fazer o tratamento em casa? Aí o doutor falou, não, Emerson, se você for para casa, você morre. Então ele falou com todas essas palavras.
E nós saímos de lá e fomos direto para o hospital. Então, a equipe médica, o Emerson fez todo o tratamento dele no Marieta, né, que foi um hospital maravilhoso, sempre nos deu toda a assistência, e ali ele fez a cirurgia. Sim. 15 dias depois, precisávamos pegar um laudo, uma biópsia. Isso. Até então estava tudo certo, né, tinha feito a cirurgia da diverticulite, era uma diverticulite aguda, Sim. fez a cirurgia. 15 dias depois, pegamos o resultado da biópsia, e ali veio a surpresa, né? Que ele estava com um câncer no intestino, era um câncer maligno e precisou fazer todo o tratamento. Então, foi um processo muito difícil, muito delicado, mas a gente tem uma fé muito grande em Deus. Sim. Então, a gente precisou se apegar muito, principalmente neste momento, e tudo deu certo, né? Eu segurando a mão dele, ele segurando firme a minha mão. A gente fala que realmente é um tríplice cordão quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Exato. Então, muita oração. E tem um texto muito lindo da Bíblia que fala, né, que Deus, ele vai nos segurar firmemente com a mão direita dele de justiça. Então, esse texto, ele nos consolou muito nesse período. E foi isso. O Emerson, depois, ele teve a recidiva, acabou voltando. Então, foi mais um processo muito mais doloroso do que no início, porque a gente realmente achou que o Emerson não iria sobreviver. Foi em pouco tempo? Foi em pouco tempo, 2022 a recidiva. Então, pouquíssimo tempo. E o câncer a gente descobriu em 2020, imagina, na época da pandemia, né? Então, foi muito difícil esse processo. Aí depois descobrimos novamente a recidiva em 2022. E o Emerson, ele ficou muito mal, muito debilitado. Mas nós temos uma rede de apoio, Priscila, uns amigos tão queridos, assim, a gente fala que é muito importante nós termos realmente a família e o amigo, né, os amigos ao nosso redor nesse período. E a gente vê realmente quem são os nossos verdadeiros amigos, né? É nessa hora, né? É nessa hora, nesse momento. Aqueles que a gente realmente quer trazer para perto da gente. Sim. E o Emerson conseguiu se curar, fez todo o tratamento novamente e hoje ele não tem mais o câncer, né? Ele usou muito tempo aquela bolsinha de lestomia, ostomia. Sim. Então também foi uma fase bem difícil. Processo, né? De aceitação, eu não sei como foi pro Emerson, mas muita gente acaba não aceitando aquela situação. Até mas no eu acho que essa força, né? aqui foi, não vou dizer nem essencial, acho que não tem palavras, né, Emerson? E a questão do fortalecimento entre vocês como casal. Olha a situação que vocês passaram juntos. Por exemplo, assim, como homem, né? Daí a gente mora numa cidade de praia, a gente quer ir na praia, quer caminhar. Então, às vezes, poucas vezes que eu fui à praia, eu sempre ia de camiseta. Daí dizia, não, tira a camiseta, pegar um sol, mas daí aquela bolsinha grudada. Então, acabava se sentindo exposto, né? Por exemplo, assim, relação sexual, aquela bolsinha, tudo. Poder dormir, que a gente eu gosto de dormir bem agarradinho, assim, juntinhos. Não poder, porque a bolsa tá ali. As coisas então, simples, sabe? Várias coisas. Às vezes eu falava muito assim em tomar um banho. Depois da quimioterapia, ficava muito fraco, debilitado. Sim, a imunidade cai. Isso. Só você se levantar, conseguir ir tomar um banho. Yasmin tá emocionada, né, Yasmin? Né? Não tem como não. Não tem como, né, relembrar. Algumas vezes ela tinha que colocar um banquinho, eu tomava banho sentado porque eu não conseguia, não tinha força para ficar em pé ali 5 minutos que fosse. Porque eu emagreci na época 22 quilos, eu sou meio magrinho. Magro, daí emagreci mais 22 quilos do que eu tenho hoje. Sim. Então, eu fiquei bem debilitado mesmo em alguns momentos. E ela do seu lado sempre. Sempre. Né? Sempre fazendo... Te apoiando literalmente, porque muitos acham, é o paciente, né? É a pessoa que está enferma que sofre muito. Mas quem está junto sofre demais também. Porque ao mesmo tempo, eu digo porque também passei por isso na família, né? Passei com minha mãe e a gente fica muito abalado, mas ao mesmo tempo você tem que buscar forças. Se você não tiver uma fé, é complicado. Porque você quer sofrer e muitas vezes você quer se entregar, não é, Yasmin? E você não pode, porque você tem que ter força por você e por quem está ali doente. Com certeza. Então, o chorar, né, Yasmin, tudo eu pelo menos, eu me escondia. Chorava escondida, tentava fazer tudo escondida para que minha mãe naquela situação não sofresse junto, porque quando eles passam pelo tratamento, a químio, a rádio, né, Emerson, a imunidade vai a zero, então assim, a gente tem que realmente cuidar deles. Exatamente, Priscila, e isso é bem importante, porque assim, às vezes as pessoas não conseguem entender a pessoa que está nessa situação, ela está muito fragilizada. Então, nós não podemos
colocar sobre ela uma carga Exato. a mais do que ela já está passando. Já está passando. E o Emerson, para mim, eu sempre falo que ele é o meu tudo. Então, eu Sim. coloquei o Emerson dentro de uma redoma nesse período. Sim. Então, qualquer coisa que pudesse afetar ao Emerson, Uhum. eu não deixava. Então, podia ser família, Sei. né? Uhum. Mãe, amigos. Visitas Opa. em momentos Não. inoportunos, porque Aham. a gente sabe que não Uhum. pode, tem um risco. Exatamente, vai até aqui. Vai Tem gente afetar que o não Emerson, entende, não vai. tem Não, gente não que deixa. entende. Pensar, tá privando ele, né? Tá escondendo. Não. Mas eu sei porque eu É. passei por isso, minha amiga. Então, né, Exatamente. a gente que está vivenciando ali, a gente sabe de tudo e por que a gente fez aquilo. Realmente para resguardar, para proteger, para que eles estejam hoje aqui, né, Com certeza. com a gente. Com Eu- certeza. Então, meus parabéns para Ai, você. Obrigada. Tu não vai me fazer chorar que eu me Ah, maquiei. imagina, porque que testemunho, gente. Eu falo assim, ó, é fácil chegar assim e falar, eu amo minha esposa, ou Sim. eu amo meu marido, né, no caso. Aham. Só que falar é fácil. Agora, demonstrar em ações e atitudes, um Uhum. dia após o outro, já é mais difícil. Sim, Então, a Yasmin tem demonstrado aí nos últimos 9 anos, sim. dia após dia, com cuidado, com manutenção do casamento, Uhum. com manutenção do amor, do carinho. Então, que Cuidado. sempre me ama. Então, Sim. ela não precisa ficar falando, porque as atitudes, tudo que ela faz, ela vai demonstrando no dia a dia que cada vez ela me ama mais ainda. E eu Uhum. tento retribuir, né? Mas retribui. Que lindo, Retribui. gente. Nossa, a gente fica emocionado, né? É tudo de bom, é isso mesmo que a gente espera aqui, né, no programa, ouvir histórias que, né, nos tocam. E eu, né, só tenho que dar parabéns, pedir a Deus que ilumine vocês cada dia mais. Vocês são, né, pessoas muito especiais, um casal muito especial, tenho certeza disso, iluminados, né? Eu não sabia a fundo essa história, né? Fico muito feliz que vocês tenham sentido essa liberdade de compartilhar conosco, Uhum. não só comigo, né, com tantas pessoas que estão ali atrás da câmera hoje. Tenho certeza que isso vai modificar muitas formas de vida, muitos olhares, né, de quem está nos acompanhando hoje. E assim, né, o nosso tema, ele é a força do empreender juntos. E, gente, isso aí eu tenho certeza que, né, deu força para vocês seguirem em frente, depois de passar toda essa maré, né. E aí, nesse período, a Yasmin continuou atuando como corretora, continuou levando a vida, a questão da base financeira para o casal. Você que assumiu, Yasmin. Foi justamente nessa virada de chave, quando o Emerson acabou abandonando a parte ali da elétrica preventiva de incêndio, não conseguiu mais trabalhar. Uhum. Nessa época, a gente já tinha trabalhado em uma imobiliária, Uhum. né? E quando eu entrei para fazer toda a parte administrativa, ainda não tinha o meu Cresci, mas aí eu decidi tirar o meu Cresci e começar a trabalhar como corretora. Isso tudo nessa fase. Um pouco antes. Um pouco antes. Aham. E quando o Emerson ficou doente, eu já Uhum. tinha essa expertise Uhum. da locação, do ramo imobiliário. Sim. Então, a partir desse momento que ele ficou doente, a gente, né, deixou de trabalhar com a preventiva de incêndio e nós fomos então para a parte da corretagem. Uhum. E ali eu assumi, segurei as pontas, né, como corretora, administradora. Hoje eu não só alugo imóveis, como eu faço toda a parte burocrática de administração, né, que é um processo um pouco mais delicado, mas eu acabei segurando as pontas por um tempo, Que mulher, né? viu? Emerson? É uma barra, orgulho, mas sim. foi, deu certo. Exatamente. Eu acho que depois de tudo isso, né, tendo Deus como centro, como vocês têm, Isso. dificilmente algo vai abalar. Uhum, Olha tudo que vocês passaram e literalmente venceram, né? uhum. E Emerson continua sempre, o tratamento ele cessa, né? Mas sempre num acompanhamento, né, Emerson? Eu ainda falta 3 anos para eu Aham. ganhar a definitiva ali, né? Aham, como se fosse a alta, né? Isso aí. Aham. Porque quando você faz ali a última cirurgia, Uhum. foi 2023, finalzinho de 2023. Então, 24, 25 já vai dar 2. Quando chegar 28, daí eles me dão uma alta, né? Aham. Começa a cada 3 meses, depois 6 meses, depois uma vez ao isso. ano quando chegar nos últimos 2 anos. Uhum. Então, cada 3 meses eu faço o exame de sangue, Uhum. 6 meses eu faço a tomografia Uhum. e uma vez no ano eu faço a coluna. A coluna. Para quê? Para manutenção do corpo, ver como é que Sim. está, né? Sim. Para evitar que volte novamente. E sobre ali a corretagem, né? Uhum. Eu sempre trabalhei com venda de imóveis. Certo. Então, quando eu fiquei debilitado, como é que eu saí de uma quimioterapia lá todo derrotado e dizer, pessoal, compre que é um bom investimento.
Não tinha como. Não tinha como. Então foi Até porque ele nem podia ter esse contato pessoalmente com ninguém. Não. Né? Então foi nessa virada que a gente notou que a gente precisaria ter um salário, vamos supor, como corretor, e isso traz, onde que a gente encontrou isso? Na locação de imóveis. Então a locação de imóveis, a estabilidade. você ganha ali uma porcentagem todo mês do proprietário para administrar o imóvel dele. Daí Yasmin já era corretora e já tinha feito o curso técnico de administração de imóveis. Então ela conseguiu, com todo o conhecimento técnico, pegar a parte mais administrativa. Sim. E hoje em dia o que eu faço? Acabaram aliando, né, a expertise de vocês. Olha, gente, que magnífico isso. Daí hoje, por exemplo, eu vou lá, eu mostro o imóvel, né? Só que não é para venda, é para locação. Daí eu pergunto, ó, o que precisa para fecharmos aí a locação? Às vezes precisa tirar uma geladeira, precisa botar um fogão, precisa isso, aquilo. Preciso um mês de carência. Então eu negocio geralmente ali a locação. Depois que deu certo, passo para o proprietário e joga a bola para a Yasmin, que daí ela tem a expertise na administração, que é a parte burocrática, de contratos, tudo isso ela faz. E eu, como um vendedor comum, vamos supor, só que em vez de vender muito imóvel, eu vendo a locação. Entendi. E essa força, né, de vocês estarem juntos, quando que vocês pararam e viram, não, Yasmin, você vai fazer isso, eu vou fazer isso aqui, e aí deu certo e vocês falaram, é isso mesmo. Tem tempo já? Foi lá naquela fase? Então, Pri, quando eu comecei a trabalhar na parte da corretagem, eu sempre trabalhei com a locação e a administração de imóveis. A venda, ela nunca me interessou, de verdade, né? Então, eu amo fazer o que eu faço, eu amo alugar, eu amo administrar. Você conseguiu nichar também, né? Porque muitas vezes o corretor, ele vai para a vida da corretagem e acaba que ele vende, ele aluga, ele faz um pouco de tudo, ele não consegue focar num produto só, né? Exatamente, então eu gosto muito de me dedicar 100% naquilo que eu estou fazendo, né? É aquele 8 ou 80, então se você for fazer algo, faça bem feito. Então eu realmente não conseguia abraçar o mundo, então eu me identifiquei, me achei na corretagem, na parte da locação e na administração. Então eu sempre trabalhei com isso. O Emerson, né, diferente de mim, ele já trabalhava muito com as vendas. De vez em quando ele vinha se aventurar na locação, mas ele ficou muito nesse, entre venda, locação, venda, locação. Hoje, ele trabalha comigo na parte da locação. Então, hoje ele se decidiu, né? Eu não quero mais trabalhar com as vendas por enquanto. Então, ele veio trabalhar comigo na locação. Acabou que então, hoje é a Imóveis mais, Teles, né? Então, a Imóveis Teles, especialista em locação de imóveis e administração de imóveis. Quem sabe, num futuro, é claro que o Emerson, ele acaba vendendo também. Nós temos muitos clientes nossos que falam que querem colocar o imóvel para locação. A gente não vai deixar o nosso cliente, né, abandonar ele a ver navios. Confia em vocês, né, quer negociar com vocês. Então nós não deixamos de trabalhar com a venda. O Emerson trabalha com a venda quando tem um cliente, né, específico. Então ele faz parceria com muitos corretores também. Ele acaba atendendo o cliente, nunca deixa na mão. Mas o nosso foco hoje realmente é a locação. É a locação. Até soube de uma coisa curiosa hoje. Você falou Imóveis Teles, né? Eu achava que o Teles era o Emerson, e eu vim a saber hoje uma coisa diferenciada nesse casal, né? Que a Yasmin detém o sobrenome e compartilhou com ele no casamento. Me contem um pouco disso também, quero saber como foi essa decisão. Linda, né, por parte dele. O meu nome era Emerson Felício Machado. Daí, tradicionalmente, o que acontece? Quando o homem e a mulher vão casar, geralmente a esposa ali, ela pega o sobrenome do homem e tira o dela. Só que a gente conversando, né, no noivado ali, ele disse, não, mas teu sobrenome Teles é diferente, né? Eu não tinha visto tantos e tal. Eu vou colocar o teu nome, teu sobrenome no meu nome. Vou pegar o sobrenome da esposa e colocar. Qual foi a reação dela primeiro? Ela olhou assim, sério, assim, olhou pra mim. Que é muito diferente, né? Um pouco atípico, assim, o homem pegar o sobrenome. E eu acho, né, não tenho certeza, eu acho que até o momento que eu fui lá no registro civil lá, ela não tinha acreditado. Quando eu falei pra moça lá, olha, eu quero trocar meu sobrenome, ela até se espantou. Essa, mas geralmente não se faz. É ao contrário. Eu disse, não, mas eu posso fazer? Pode, tá na lei, pode fazer. Não, então eu quero. E alguém também olhou meio espantada pra mim. Tu vai trocar mesmo? Eu disse, não, vou. Eu falei que ia comentar. Sério. Daí ficou Emerson Teles Machado. E o dela, Yasmin Teles Machado também. Ela pegou Machado. Mas a gente decidiu ali que o nome que mais era diferente, que iria chamar mais atenção e que era mais se identificava com nós dois. Seria Teles.
E depois imóveis Teles, por que não imóveis Machado ou imóveis... Por que não? Porque foi voltado mais para a locação e administração de bens. Então, quem administrava mais? Yasmin. Então, Teles. colocar o nome dela ali, mais a história dela. Como ela comentou um pouquinho antes, nesse período, 2020 para cá, eu trabalhei em outras imobiliárias com venda, porque eu sempre gostava da venda. Então, daí depois eu não vendia 3, 4 meses, eu fugia para a locação. Não, eu vou lá alugar, porque a locação é mais dinâmica. Então, até você entender o que precisa e o que é realmente necessário. Deu explicar assim, ó, eu não gosto da locação, a parte administrativa tanto. Então, chegou o bom senso. Não, então eu faço o contrato, eu faço toda a administração e você vende a locação. A parte burocrática ficou com Yasmin. Quando ela falou, vende a locação, opa, então ao invés de eu vender o imóvel, eu vou vender a locação. Não, vendeu, usou a palavra vendeu, já me convenceu. Já te convenceu. Vendedor nato, né? E nisso veio o sobrenome. Ah, então como é que vai ser o nome da imobiliária? A gente atua em Balneário Camboriú, um pouco na Praia Brava. Então, onde vai ser? Ah, não, ainda vai ser Teles. Daí eles vão pegar o sobrenome que foi, que a gente se identifica. Muitas colegas hoje de profissão, lá vem o Teles, lá vem o Teles. E aí Yasmin dá uma risadinha. Aí eu deixo, né, ele se achar, né, o Teles é dele, claro, gente, deixa ele com o Teles dele. E hoje né, hoje é oficial, a tua família deve ter achado maravilhoso também, né? Ele ter aderido a essa ideia diferente. Né? Um corretor parceiro esses dias chegou e falou bem assim, e o Teles? Quero falar com o Teles. Aí eu disse, não, o Teles está ocupado nesse momento, mas pode chamar ele. Mas você sabe que o Teles não é dele, né? Como assim, o Teles? Eu disse, o Emerson é muito apaixonado, meu amigo. O Emerson, quando se casou comigo, ele pegou o meu sobrenome, Yasmin Teles. Ele realmente pegou, é diferente. O Teles é seu? Não acredito, eu já vou ligar para ele aqui. Que coisa é essa? Eu não estou acreditando. Né? Que engraçado, gente. Que legal. Não, é muito bom, né? Depois de uma história aí que a gente quase chorou, né? Quase me fizeram chorar também, a gente sorrir é tudo de bom, né? Estarmos juntos aqui, sorrindo hoje. Então, hoje o foco de vocês é isso, é a alocação. Vocês trabalham tanto em Balneário Camboriú, como a região Camboriú, Praia Brava. Me contem, né, sobre essa questão profissional de vocês o nosso foco hoje é atender Praia Brava, né? Nós estamos localizados na Praia Brava, não temos ponto físico, não achamos isso necessário hoje. Certo. Então, hoje nós não temos o ponto físico, mas atuamos na Praia Brava, Balneário Camboriú e Itajaí. Itajaí a gente é mais focado ali no bairro Fazenda. Mas, obviamente, que se surgir alguns imóveis de, né, um proprietário entrar em contato direto conosco, ou um parceiro querendo fazer, né, parceria conosco, em outras regiões a gente pode estudar e sempre acabar atendendo. Né, e ver se aquilo realmente vale a pena para vocês também, a gente vale a pena para o parceiro. Pegando esse gancho da parceria, vocês aí há tantos anos, né, nessa questão da corretagem, como está a parceria hoje aqui, né? O pessoal realmente é parceiro, ainda tem aquele enrolão, né? Dá para confiar na parceria, porque eu muito escuto, né, os colegas corretores, eu tenho medo, eu fico receoso de fazer parceria, tá difícil. Como que é a visão de vocês hoje, né, sobre esse assunto? Vocês têm bons parceiros ou no meio do caminho aí acaba aparecendo? Tem um ditado tem um ditado que o pessoal fala, que quando você até consegue chegar, né, no seu objetivo, sozinho você consegue chegar, só que às vezes acaba demorando um pouco mais. Então, quando você tem parceiros, você chega mais rápido. Só que a gente precisa selecionar muito, né, quem está do nosso lado nessa jornada, nessa caminhada, quem a gente vai fazer a parceria. E muitas vezes a gente acaba julgando o livro pela capa, né? Não, a gente olha essa capa, como ela é maravilhosa, nossa, vai dar super certo. E às vezes a gente acaba se decepcionando. Certo. Então, realmente, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente faz a parceria, né? Analisar bem. Né? Analisar bem. Eu acho que é muito... Hoje existem os contratos de parceria, né? Que são os termos que a gente pede para assinar antes. Não sabia disso. É uma segurança. É uma segurança, né? Às vezes a gente acaba confiando na pessoa e acaba não fazendo esse termo. Então, a gente já teve algumas decepções, poucas, mas tivemos, né? Foi aprendizado. Mas nós colocamos na balança aquela parceira que muitas vezes, né? A gente vê que não é uma parceira confiável.
mas a gente coloca do outro lado todos os nossos parceiros que a gente tem e sempre vai pesar muito mais esse lado. Sim. Então a gente tem pessoas maravilhosas com a gente, sabe, Pri? Que a gente consegue realmente levar uma parceria assim de anos. E somos muito gratos por esses parceiros, Com né? certeza. Eu digo assim que a parceria ela é muito boa. E nós dois, nós somos com os outros muito parceiros. Porque abre Quer um ver? leque maior, né, gente? E isso Com que eu ia comentar certeza. agora. Sim. A Imóveis Teles, né? Se você entrar hoje lá no site da Imóveis Teles, tem mais de 120 imóveis disponíveis para locação. São nossos? Não são. Em média de 40 a 50 são nossos, direto com proprietários. Isso. Principalmente em Balneário, Praia Os Brava. contatos que vocês Só que detêm. a Exatamente. diferença, olha só, de 50 para 120, dá mais ou menos 70. É mais do que a gente tem sozinho. De quem são esses imóveis? De parceiros nossos que a gente confia. Isso. Então hoje, o que a gente aprendeu? O que o mercado nos ensinou no dia a dia, na vivência? Que os parceiros que nós já fizemos negócios com eles, e na hora que pingou o dinheiro, a gente recebeu, ele recebeu, deu tudo certo, a gente coloca os imóveis deles no nosso site, a gente divulga para eles, ok. Os que são novos, que quase todo dia a gente recebe, ou a Yasmin ou no Instagram, ou eu, eu queria esse imóvel, eu queria aquele, vamos fazer parceria, eu tenho um bom imóvel. A gente pede para fazer um termo. Esse imóvel ali, o valor é tanto, tudo que é negociado antes, não dá problema depois. Então, não, mas eu não quero assinar. Ok, então a gente não vai divulgar o seu imóvel e deixa assim, a amizade continua mesmo, mas o negócio não. Tem que se resguardar, né? Isso é importante, né? A gente está aqui em Balneário Camboriú, né? É até importante deixar esse recado, por mais que você olhe, não, mas é meu amigo, mas uma vez deu certo. Tenha isso, eu acho que como um padrão, né? Esse contrato que a Yasmin falou. Então, eu acho que chegou, negócios, amizade à parte, né? Para que não venha a se decepcionar. Eu entendo que, a partir do momento que a pessoa já não quer assinar, peraí, eu já daria um passo para trás. Por quê? Né? Será que tem um intuito nisso? Não tem? Então, hoje, infelizmente, a gente vive num mundo de negócios que a gente precisa pôr no papel. Não está dando mais para fazer ali a negociação no aperto de mão, né? No boca a boca, porque realmente está bem difícil. Ainda mais que na nossa cidade é um número muito alto de corretores, né? Muita gente se aventurando, muita gente que... Então tem que se resguardar, né? Com certeza. Yasmin? E a Imóveis Teles, Priscila, ela tem se destacado hoje com parceria, tá? Para ser bem sincero, a parceria nos ajuda muito. Como? Um proprietário hoje liga pra gente. Emerson, eu tenho um apartamento em Balneário Camboriú para alugar. A gente vai lá, bate foto. Depois das fotos a gente faz uma filmagem todinha do apartamento, detalhando ele. Perfeito. E o terceiro passo. Quando a gente cadastra no nosso site, a gente manda para todos os parceiros, a gente tem uma lista. Sim. Por exemplo, aí 50 corretores que já são parceiros nossos da Imóveis Teles. Então, cada um deles vai divulgar e ver se tem um cliente que se encaixa. Exato. Qual o ponto que eu quero chegar? Não fica limitado, Nós né? dois... Quanta gente divulgando. Isso. Nós dois, Imóveis Teles, nós não temos medo de dividir o dinheiro ali da parceria, não. Sim. A gente prefere pingar do que secar. Exatamente. Prefere ter ali um pouco do que não ter nada. Então, muitas vezes já aconteceu de quando a gente cadastra no nosso sistema, vai para um parceiro e é alugado em 24, 48 horas o imóvel do cliente. Então, é muito dinâmico. Por exemplo, a gente abriu mão de ter um ponto comercial grande, como muitas imobiliárias tradicionais fazem, e colocam lá 10 corretores. E ter os parceiros, que eles não são obrigados a estar conosco todos os dias, tem a liberdade deles, de cada um deles, mas sempre a gente está reunido. Então isso facilita o lado deles e o nosso. Sim. E já tem se provado aí por 4, 5 anos que tem dado certo a parceria com pessoas honestas, transparentes, que têm o mesmo propósito. Exato. Atender rapidamente a demanda que está crescendo cada vez mais aqui em Balneário Camboriú e Praia Brava. E assim todo mundo cresce junto, né? Cresce vocês, cresce o parceiro. Então quem não tem essa visão, né, dessa questão, dessa honestidade, infelizmente não vai em frente. Por mais que pense, eu já estou há muitos anos, aí vai um golpe aqui, um golpe ali, daqui a pouco desanda tudo. Com certeza, né? E eu falo a parceria novamente porque tem muitas imobiliárias, tá, que não fazem parceria. Elas têm uma mente limitada, um pensamento de que eu tenho esse imóvel. Certo. Uma hora o cliente final vai chegar até aqui. Não preciso de parceria.
É a tal da exclusividade, né? Exatamente. Mais ou menos isso aí. Só que daí o que acontece? Às vezes o cliente final, ele vai demorar um tempo hábil, 1 mês, 2, 3. E às vezes essa imobiliária tradicional, ela não está pensando lá no proprietário do imóvel, Sim. que vai ter que pagar o condomínio, IPTU, as taxas gerando mensalmente. as taxas, exato. Isso, Sendo que um imóvel com mais gente, com um grupo maior de pessoas correndo atrás, né? Poderia ter negociado muito mais rápido. Nós já fizemos parceria com um proprietário, no qual ele nos procurou para deixar o imóvel por indicação. A gente tem muita indicação, né, Emerson? E ele deixou conosco esse imóvel e ele tinha outros imóveis também disponíveis para locação, porém ele estava em exclusividade com uma outra imobiliária. Sim. E ele falou, ó, vocês trabalhem este imóvel e o outro está em exclusividade, eu não posso passar para vocês. Não, tudo bem, ok, a gente vai trabalhar o seu imóvel. Então nós alugamos esse imóvel que ele deixou com a gente, a exclusividade com a outra imobiliária, ela encerrou e eles não alugaram. Então ele acabou passando pra gente novamente já é um exemplo o imóvel. que essa questão de limitar. E a gente nem pede exclusividade, né? Nós sabemos do nosso potencial, nós sabemos que a gente consegue fazer um bom trabalho. O imóvel, quando está na nossa plataforma, a gente faz de tudo para alugar, né? Patrocínios pagos e a gente se esforça em trabalhar. Então a exclusividade pra gente não é interessante, porque a gente gosta de fazer as parcerias com outros corretores. Perfeito. E essa questão, né, de não terem um espaço físico. Eu estava até esses dias comentando, né, com um colega. Vocês acham que daqui para o futuro as imobiliárias vão virar realmente o virtual, o contato WhatsApp, o telefone? Porque a gente já vê muitas imobiliárias que realmente elas estão continuando ali no mundo digital, eu digo, mas fisicamente elas estão fechando. E não é por isso que ela não deixa de ser sucesso, né? Vocês acham que daqui para frente a tendência em imobiliárias físicas vai diminuir? O que vocês, né, vocês que estão dentro do mercado, qual que é a visão de vocês hoje? A minha opinião é que vai diminuir. Por quê? A gente usa o co-work do nosso prédio que a gente mora hoje. Certo. Então, muitas vezes, alguma reunião que a gente tem, a gente faz ali. Mas, para falar a verdade, crua e nua, um proprietário do bairro Fazenda, ele pediu para ir lá. E a gente já alugou em mais de, sei lá, 100, 200 imóveis, vários. E um proprietário. E uma pessoa também, na Praia Brava, ela pediu para ir assinar o contrato e nos levar em mãos. Então ela pediu o endereço físico para ir levar. Sim. Então olha a quantidade de imóveis que a gente já alugou, parcerias feitas, e as pessoas não querem saber disso. Elas têm um tempo limitado para alugar o imóvel. Muitas vezes o proprietário vendeu o apartamento que eles estavam e esse locatário precisa sair. Ele está interessado exclusivamente em duas coisas. Uma, e o principal, é o imóvel. Eles querem visitar o imóvel e ver se faz sentido para eles. E o segundo, é um processo digital rápido. Na hora que ele decidiu, né, o casal, eu quero este apartamento. Então eles não querem ir mais no cartório assinar. Eles não querem digital, né? Eles não querem numa imobiliária tomar um cafezinho, ficar enrolando para tirar mais dúvidas deles ou fazer questionamentos. Tem um formulário, manda no e-mail da pessoa, ela preenche, devolve, manda o comprovante. A gente sempre trabalha com seguradoras, então vai ter ali a facial para ver realmente se é aquela pessoa que mandou a documentação. A gente se blinda de todos os meios possíveis, só que tudo digital. Então teve casos que de um dia para o outro, ou 2 dias, a gente, como é só nós dois principalmente, toda a outra parte burocrática, algumas coisas são terceirizadas, como a vistoria de entrada, empresas que fazem. Então tudo isso facilita o tempo de resposta, que é o que ninguém quer esperar. Né? Exato. E hoje em dia o público está muito sem tempo, né? Então, quanto mais rápido você entregar o resultado que eles esperam, é um cliente que vai fidelizar pela agilidade, pela competência, né, pelas habilidades, porque a gente como cliente percebe isso, pela segurança que nós sentimos. E fica o recado para quem às vezes está lá nos assistindo, pensar, eu tirei o meu Cresci, né? Mas, poxa, eu tô sem dinheiro para abrir uma imobiliária, para abrir uma sala, para alugar uma sala. Gente, olha esse casal aqui. Totalmente sucesso, né? Não tem o espaço físico, nem pensaram nisso. E olha a rede de contatos. Acho que a rede de contatos é ali o essencial, né? Então não tenha medo, né? Vá em frente. Você e seu número de Cresci, honestidade, estude. A gente sempre pega nisso também. Não é sair aí, vou fazer isso, vou fazer aquilo de qualquer jeito. Né? Se aventurando, exatamente. Faça bons contatos e não tem por que dar errado, não concordam? E quanto ao mercado, Yasmin? O mercado de locação de imóveis, ele está aquecido? Como que é o nosso momento hoje aqui na nossa região? A gente percebe que com a
a taxa Selic, como ela teve um aumento, né, muitos dos imóveis que estavam disponíveis para venda, eles acabaram saindo da venda e entraram para a locação. Olha só. Então, o mercado hoje de locação, ele está superaquecido, tem muita oferta. Tem muita procura também, mas só que tem muita oferta. Então, aqueles proprietários que desejam realmente alugar o imóvel, a gente está orientando que pensem no valor que está sendo ofertado. Porque tem muito imóvel no mercado, sabe, Priscila? Então, se você quer alugar rápido o seu imóvel, tem que tentar ajustar um pouco o valor. Claro que não colocar abaixo ali, não, eu prefiro deixar fechado do que alugar por esse preço, né? Tem aquela frase, né? Os proprietários acabam falando isso. Mas estudar um pouco, não, esse valor realmente é justo, vai dar para o meu orçamento, é o que eu quero, então vamos tentar baixar um pouco. Porque realmente o mercado, ele tem muita oferta hoje em dia. Né? Essa questão da oferta, né, e pegando essa questão do que você falou também, Yasmin, muitas vezes o proprietário, ele, lógico, é o imóvel dele, ele trabalhou uma vida por aquilo, cada item que tem dentro daquela casa, ele valoriza, ele sabe como foi parar ali, né? Com certeza. E aí quando você vai, por exemplo, tentar explicar que aquele imóvel, às vezes o proprietário dá um valor X, que você já pensa, não é isso, né? É difícil chegar nessa parte com o proprietário, dele ter esse entendimento de que ele precisa ir mais ou menos na onda ali, eu digo, dos imóveis que estão na região, e de imóveis que são parecidos com o dele na questão valor. Teve proprietário já que não aceitou e falou não. Tem né? bastante, assim, eu sou muito transparente com os meus proprietários, né, eu gosto muito de falar para eles a realidade. Então, tem muito proprietário que chega pra gente. Esses dias eu recebi o contato de um proprietário e ele falou assim, Yasmin, eu quero colocar o meu apartamento para alugar com você. Foi uma indicação de uma pessoa que você já atendeu no passado e ela falou muito bem de você da Imóveis Teles. Ok, né, vamos alugar então, me passa o seu imóvel, eu vou até lá, vou conhecer. Ele me passou o apartamento e me passou o valor que estava sendo trabalhado, que já estava sendo anunciado em outras 2 imobiliárias. Eu sou muito transparente, eu já falei para ele naquela ligação que o imóvel dele não seria alugado por aquele valor, que o valor que estava sendo ofertado estava totalmente fora da realidade. Só que tem muitos corretores que eles têm a mania de fazer a captação do imóvel e quando eles fazem a ligação para o proprietário e tem esse primeiro contato, eles acabam falando que o imóvel dele realmente vale aquilo. Só que ele captar. quer para fazer a captação. E o que adianta captar se não vai Mas aí deixa êxito, o proprietário depois frustrado, porque passa tanto tempo sendo anunciado e o imóvel acaba não sendo alugado. Então, eu trabalho muito com a realidade e a transparência. Então, se o proprietário entrar em contato falando que o imóvel dele está anunciado por tal valor, se não é o valor da realidade, eu vou falar. Consegui pegar o imóvel para alugar. O imóvel está disponível no nosso site, porém pelo mesmo valor que a outra imobiliária havia passado. O imóvel não foi alugado e não teve ainda visitas. Então a gente realmente vê que é o valor. Então a gente vai tentar, né, mais um Vocês tempo sempre passam a cada tempo para o proprietário, por exemplo, né, o senhor viu que ainda não teve visitas. Exatamente. Mas o ser humano, né, tem gente que é a cabeça mais fechada. E não, a gente respeita, né, o proprietário quer manter aquele valor, ok, a gente vai trabalhar nesse valor, mas a gente precisa voltar a entrar em contato com ele depois de um tempo para realmente colocar ele dentro da realidade. E o proprietário, né, Emerson, ele precisa confiar no corretor, porque o corretor, ele tá ali, como a Yasmin colocou, não é para captar, não é para ter números, eu tenho X imóveis, não é isso. Né? Vocês querem fazer acontecer, não é deixar lá o imóvel no site meses, anos, às vezes, né? Vocês querem captar, mas para fazer ser sucesso em horas ali, se puder. Então, ouça o seu corretor. Né? O seu corretor, ele estudou, ele se aprimora a cada dia, ele está sempre atualizado, ele está vendo o que está acontecendo aqui na região. Então, não está se aventurando, né, Yasmin? Eu tirei esse valor da minha ideia. Não é isso. Né? Tem todo um estudo da região, do tipo de imóvel, há um comparativo, né? Um estudo de mercado, isso? Com certeza. Um estudo de mercado. Então, assim, confie no que o teu corretor está dizendo. Ele não está, de forma alguma, desvalorizando o teu imóvel, não é isso. Ele está colocando o que ele sabe que vai fazer acontecer ou não vai, né? Com todo respeito, né? Mas ouça, dê essa credibilidade que as coisas vão acontecer muito mais rápido. Exatamente. Né?
Quer colocar alguma coisa também, Emerson, sobre esse assunto? Sobre o valor ali, né? Geralmente, às vezes eu deixo passar ali os 30 dias. Ah, você quer colocar 10 mil reais. Eu digo, ó, alguém já passou? Não, já teve uma imobiliária, fizeram uma avaliação. Não, ok, coloco ali. Espero ali de 15 a 30 dias. Sim. Daí eu falo para ele, ó, quantas visitas teve a outra imobiliária? Porque a gente fez um estudo de mercado aqui e o valor ideal seria 8 mil, por exemplo. Baixaria ali. Por que que eu estou falando isso para o senhor? Porque não teve nenhum interesse. E a gente está em todos os portais imobiliários, o LX, Viva, Zap, todos. E mais o tráfego pago ainda, né, que são anúncios. E mais a rede de parcerias. Então, assim, ó, se não teve ninguém interessado no seu imóvel, que é aquele cliente que vem, chamado de lead, né, frio, ninguém interessado. Então, isso quer dizer que as fotos, o vídeo, o material feito não é compatível. Ou a pessoa não gostou do prédio, não tem área de lazer, algo assim. E depois que vem o lead, tem que vir uns 10 leads para depois ter uma visita. A pessoa vai tirar dúvida, tem isso, não tem, é favorável, posição solar, várias dúvidas, para depois ter. Então, se não teve, esses são indicatícios reais, verídicos, de que o valor, o preço sugerido está fora do valor de mercado. Então, com esse argumento e depois de uma segunda ligação, eu consigo, muitas vezes, demonstrar ao proprietário que tem que ser reavaliado. E manda, às vezes, link de nossa e de outras imobiliárias, ó, tá aqui, ó, o valor no mesmo empreendimento, ou na mesma quadra, no mesmo bairro, características semelhantes está assim. O senhor está competindo com esses, está muito acima. E tem convencido vários. E a gente Isso que eu ia te perguntar, se nesse momento, né, a aceitação nossa, realmente, porque eu acredito que há profissionais e profissionais, vocês apresentam ali uma métrica, né, o que houve naquele mês, o que não houve. Agora tem os profissionais que só vão levando, né? E aí aquele proprietário fica frustrado, como a Yasmin falou, não sabe o que está acontecendo, não tem um retorno. Então, quando o Emerson, por exemplo, coloca, ó, nos últimos 30 dias não tivemos visita, né, às vezes um curioso foi ali e optou por outro imóvel, você consegue mostrar a relevância ali do teu ponto para ele. E nesse momento o cliente acaba entendendo, na maioria das vezes, e realmente aceita ali a mudança? A grande maioria aceita, porque é chamado de prova social, né? Você demonstrou para ele que, ó, tem o seu vizinho está alugando, porque o imóvel está mais barato. Sim. Está dentro do mercado. O ser humano precisa de provas, outro, não. Né? Não tem... E outra coisa que eu sempre, uma ilustração que eu gosto de passar aos proprietários, né? Que às vezes eles entendem, é um médico. Você vai no médico, se você está com dor de cabeça, será que você vai no cardiologista? Não. Então, no mercado imobiliário também é assim. Exato. No mercado imobiliário tem inúmeros corretores, mas alguns são especialistas em venda de imóvel pronto, em venda de imóveis na planta. E tem empresas como nós, Imóveis Teles, que é especialista em locação de imóveis. Praia Brava e principalmente em Balneário Camboriú. Então, vá em quem é especialista naquela área, onde vai ter um contrato de 15 páginas, que ali já menciona se a pessoa abandonar, se a pessoa não fizer isto ou aquilo, tá tudo englobado. Não tem um mimimi. Então, é tudo focado em locação. Então, vá ao especialista. Ele vai te falar o valor exato que vale realmente. Porque vocês vivem isso todos os dias, né? Então, vocês, mais do que um especialista para estar por dentro do que está acontecendo no mercado, né? Não tem igual para a segurança do cliente. E voltando à questão aqui do casal empreendedor, né? Que é o nosso tema hoje. Tem que perguntar um ponto. Como que é separar, né, o profissional do pessoal em casa? Vocês conseguem? Qual que tem alguma dificuldade? Aí eu não consigo enxergar até agora esse casal tão abençoado. Tem alguma dificuldade em trabalhar juntos, empreender juntos? Como é para vocês? Ou vocês lidam muito bem com essa situação? É um ponto tão fácil pra gente, porque se a gente tiver que falar de trabalho num domingo, a gente vai falar tão natural, né? Então, pra gente... Não vai perder o lazer. Não. Olha que legal. Porque assim, a gente ama o que a gente faz, sabe, Priscila? A questão da parte da locação, administração, imóveis. Então é algo que é muito prazeroso, a gente parar um final de semana, um feriado, e conversar sobre esse ponto. Então a gente nunca teve um atrito. Obviamente, como eu estou muito mais tempo na locação, às vezes eu tenho um pouco mais de expertise em algumas, né, tem um ponto questões. De vista diferente do dele. Isso, então às vezes o Emerson ele entra, né, para poder fazer um trabalho na parte da locação. Então o ponto de vista dele é um pouco equivocado, é um pouco diferente.
não digo que está errado ou que está certo, Sim. porém acaba conflitando comigo, que já está há um tempo trabalhando nessa área. Sim. Então aí a gente acaba tendo umas pequenas faíscas para poder ajustar e entrar realmente num consenso. Mas isso acredito que seja com qualquer pessoa, qualquer empresa, Qualquer né? área. Não só no É relacionamento. bom ter essa provocação, né, Uhum. Emerson? Porque acaba que ela, como tem um pouco mais de experiência, você está sempre aprendendo com ela também, né? É que, tipo ali, o atrito ali, Uhum. o que é? Ela tem expertise principalmente na parte administrativa. Sim. Daí, às vezes eu vejo algum ponto específico e eu digo assim, não, Yasmin, eu acho que deveria ser feito assim, assim, ou essa solução talvez é mais rápida. Aham. Daí ela pensa e tal, não, mas eu acho que eu vou continuar assim, porque assim já deu certo aqui, aqui e ali. Aham. Isso. Só que o que é forte? Por que a gente é forte juntos? Sim. Porque a gente tem muita comunicação. Muito. Um outro ponto, né? Uhum. Quando nós estávamos namorando, conversas difíceis que a gente teve. Sim. Nos ajuda até hoje. Por exemplo, se eu falei para Yasmin, olha, eu não quero ter filhos. Não quero mais. Aham. Daí ela, que eu já tenho, né, de um outro relacionamento. Sim. Isso. Daí ela disse, não, eu também concordo, não quero ter. Uhum. Ok. Mas o que eu quero trazer? Não é esse ponto, mas é conversas difíceis. Sim. Como vai ser no futuro? Como vai ser aqui? Exatamente. E hoje em dia a gente tem uma comunicação totalmente aberta, porque a gente Sempre foram Sa- transparentes um isso, com o a gente outro. sabe o Demais, propósito, demais, sabe o né? objetivo. E é Exato. claro que sempre vai ter ajustes. Muitos corretores hoje em dia têm que se especializar. Uhum. Agora, eles tiram o Cresci Uhum. e acham que sabe tudo. Sim. No último ano a gente fez o curso ali, Expert em Locação. Isso. Uhum. Todo ano a gente está fazendo sempre mais um curso novo, mais um curso novo. Para quê? Para se atualizar. Para ver o Pra que tem entregar o melhor pro cliente Isso aí. de vocês. E a gente acaba trocando, né? Uhum. todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Então, a nossa comunicação é fácil, mas ela Sim. sempre foi muito fácil. Sim. Quando a gente começou a namorar, a Aham. gente perguntava as coisas mais simples e bestas. Qual a Aham. sua pizza preferida? Sim. O que você gosta, o que você não gosta, o que te irrita, Exato. o que te faz bem, o que você realmente Aham. odeia. Já de início, Então, já vamos Uhum. conhecer um outro. Tudo. Aham. Tudo. Não ficou tudo. segredos, não, ficou nada. Não ficou. Que Então, legal. hoje é muito fácil a comunicação, Sim, sabe? Então, sim. é tranquilo viver. E sobre horários, por Uhum. exemplo, né? A única coisa que a gente tem feito, Uhum. a gente vai viajar. Daí a gente coloca ali no WhatsApp, ali, ó, estaremos de férias, tal, Eu já tal, tal. recebi essa Se- mensagem. Se for urgente, Aham. envie o e-mail. Sim. Por quê? Porque a gente notou que às vezes um inquilino lá, Sim. estragou alguma coisinha mínima, Aham. ele já quer ligar para a administradora, já quer Sim. mandar uma mensagem no Aham. WhatsApp. É. Então, quando a gente pede para ir para o e-mail, Sim. muitos demoram. Eu não vou formalizar um e-mail e tal. Porque não é Uhum. urgente. Não é Exato. urgente. Aham. Então, Porque vocês também precisam de vida. isso aí. Fora do trabalho. Então, esses né? são momentos que a gente tira Sim. porque sai do nosso cotidiano. Aham. A gente vai à igreja, né, que a gente Uhum. chama de salão do reino. Então, os momentos que a gente está ali, a gente também bota no modo avião. Bonita, né? Daí, quando termina, a gente atende e a gente já volta ao normal. Então, Isso. são momentos que a gente tira. Às vezes, um domingo ou outro, a gente, vamos viajar, vamos em tal lugar, vamos em tal restaurante. Uhum. É claro que a gente deixa o celularzinho lá desligado e a gente vai se curtir, vai, né, Uhum. aproveitar o momento. Não é Sim. também, a gente não é Exato. Eu louco. Aham, Dois né? robôs. Amam o trabalho, mas vocês precisam do momento de Isso. vocês também Uhum. precisam desacelerar, né? Porque a gente sabe que é uma vida corrida também, não é, Uhum. gente? É muita informação, é imóvel chegando, é parceiro, é cliente. Então tem uma hora que, ufa, peraí, É né? verdade. Vamos descansar. E, nossa, que papo gostoso, que papo abençoado, né? Que exemplo de casal, realmente. Eu quero que vocês aqui, para finalizar, deixem cada um a sua mensagem para quem está lá do outro lado sobre o empreender em casal e, antes de tudo, se entender, né, como casal, porque eu acho que para chegar ali no resultado final, que é o trabalhar juntos, tem todo um caminho. Então, o que vocês têm a dizer para os casais que estão em casa, estão ou não empreendendo juntos, né? Qual que é o ponto que vocês consideram importante para eles fazerem isso dar certo? Quer começar, Yasmin ou Emerson? Uhum. Eu acho que o Emerson já deixou claro agora, né, sobre a questão da comunicação. Eu acho que isso é muito importante. A comunicação e o respeito, né? Sim. Porque, claro que nós somos pessoas diferentes. O Emerson vai ter o ponto de vista dele, eu vou ter o meu. Então, isso não pode servir para ter um desentendimento. Então, a gente precisa se comunicar e chegar no acordo. E sempre respeitando a opinião um do outro. Então, o respeito e a comunicação é algo que precisa ter no Concorda com a relacionamento. Yasmin, Emerson? Concordo. Uhum. Se você vai empreender junto, marido, esposa, comunicação é a base de tudo. Como dizia meu avô, você tem 2 ouvidos e uma boca. Escute bem mais, daí não responda,
medite, pense, avalie o ponto de vista da outra pessoa, porque se ela falou algo, ou ele falou algo a você, aquele ponto ali pode ajudar os dois a crescer e ter um resultado diferente. Às vezes chegar ao objetivo mais rápido ainda. Então, comunicação é a base de um casal poder empreender e ter sucesso. A comunicação também, né, na questão do empreender, mas também na vida, né? Tudo. Em tudo. Então a comunicação é tudo. Você manter a calma, eu sei que muitas vezes não é fácil, né? A gente fala, mas né, cada um sabe do seu dia a dia. Mas esse ponto que eles colocaram aqui, eu acredito que é exatamente o ponto-chave, né? A questão da comunicação, do discernimento, da sabedoria, da paciência, do amor, né? Além de tudo. E eu acho que a gente coloca lá no topo a fé, né? A fé, Deus ali, estando no topo da relação, só tem a dar certo, só tem a ser sucesso. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Por essa experiência que vocês nos proporcionaram hoje, por esse caminhar de vida que compartilharam conosco. Só tenho realmente a agradecer, espero tê-los novamente aqui conosco em breve, né? Yasmin, minha querida, obrigada. Emerson, e que a história de vocês continue inspirando muitas pessoas. Obrigada, a gente que agradece. Imagina, obrigada. E é isso, gente. Tenham um excelente dia e eu espero vocês no próximo programa. Até lá!